Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos do nono ano. Tudo bem, Guilherme? Como que você tá, meu querido Vitor? Lucas, acordou cedo, meu querido? Que bom! E aí, Rian Carlos, como que você tá, meu querido? Tudo bem? Que bom, meus queridos. E hoje, logo, quinta-feira, estamos na nossa primeira e, na sequência, a terceira aula. Vamos executar os exercícios da nossa apostila número 6, que estamos começando o início falando da Ásia, tá? Principalmente pelo Oriente Médio. Ok, galerinha? Eu sei que é um assunto meio maçante, estressante, difícil de entender, tá? Mas vamos falar um pouquinho dessas questões, tá? Desse ponto de tensão que acontece lá no Oriente Médio através de questões religiosas, tá? Principalmente a questão curda. Vamos falar também a questão do Iraque, tá? Iraquiana que aconteceu. As questões iranianas, que tem uma diferença entre Iraque e Irã, tá bom? Principalmente a curda, que é outra área voltada ao Oriente Médio. Eu vou estar disponibilizando 2, 3, 4 vídeos ao longo da Ásia, tá? Do continente asiático, para vocês estarem assistindo, entendendo um pouquinho. Até hoje é bem difícil de trabalhar este assunto, porque quando a gente falamos principalmente na tensão do Oriente Médio, falamos na disputa de território, tá? Eles brigam muito ao longo já de milhares de anos aí, isso não é recente, tá bom, galerinha? Isso já vem lá dos povos antigos, guerra por território entre basicamente os palestinos e israelenses, tá? Então vamos entender um pouquinho dessa fragmentação que acontece ao longo de vários anos aí. Essa guerra, tá? Que dura até os dias de hoje, tá bom? Provavelmente eu acho que vocês já ouviram falar da questão afegã, um pouquinho do Osama Bin Laden, que atacou as Torres Gêmeas lá em 2011, tá? Que foi o World Trade Center, que foi a queda das torres através de um atentado terrorista, tá? Onde ele se colidiu através de dois aviões ali se chocando com as Torres Gêmeas. Vamos falar um pouquinho também. Deixa eu respirar um pouquinho dessa tensão política da Turquia, que é a questão curda, tá bom? Vamos falar um pouquinho da questão iraquiana, tá? Que já vem ao longo prazo através da exploração do petróleo que aconteceu em vários anos, várias guerras, principalmente a Segunda Guerra do Golfo, que aconteceu dentro do território, a questão iraniana, tá? Voltada aí à produção e à transição da Revolução Islâmica, tá? Em pró aos grandes recursos de combustíveis não renováveis, como o petróleo e o gás natural. E vai ser mais ou menos um debate aí, tá bom? Sem estresse. A primeira, tá? Transição que aconteceu também ali na Primavera Árabe e a questão síria é bem complicado. Eu vou ter que disponibilizar um grande conteúdo para você estar entendendo. Também o professor conseguir ter uma facilidade de falar referente a esse tema, porque ele é bem complexo, tá, galerinha? Então fica bem difícil a tratativa da aula referente a esse conteúdo, tá? E a execução dos exercícios são bem práticos e fáceis, tá? Então, assim, não tem muito o que vocês estarem ouvindo do professor. Simplesmente lerem, tá, o conteúdo e escutar um pouco a explicação do professor referente a isso. E também na nossa segunda aula vamos falar um pouquinho de muito petróleo e pouca água, porque ali no Oriente Médio vocês podem observar na leitura do mapa, na formação de relevo, que não é uma área que tem grandes mananciais, grandes afluentes, grandes rios caudalosos dentro dessa parte do Oriente Médio. Então, assim, existe muita riqueza, principalmente
de recursos não renováveis, combustíveis fósseis como o petróleo, tá bom? Que é um meio energético, e não existe tanta água, tá? Principalmente águas continentais, que são águas doces, tá? Isso a gente vai falar na segunda aula e vocês vão estar executando os exercícios aí. E na última, tá, da semana que vem aí, eu vou estar falando um pouco dos fundamentos, tá? Principalmente os processos fundamentais do Estado Islâmico, tá? Do islamismo, que é o berço de 3 religiões aí no Oriente Médio, tá bom? Então vamos lá, para início de conversa, quando falamos, aqui vocês já responderam na última aula, que foi a aula 105, e hoje vamos falar um pouquinho dos outros pontos de tensão do Oriente Médio, que além desses trabalhados na última aula, que foi a divisão dentro do movimento palestino e também a declaração que foi, que foi colocada ali em 23/5, tá? De 2011 e também 23/9 de 2011, principalmente aqui, galerinha, tá? Que foi a formação do Estado Nacional Palestino. Vocês debateram, argumentaram e responderam. Hoje vamos falar um pouquinho de outros pontos de tensão dentro do Oriente Médio, porque dentro de outros países também existe essa fragmentação religiosa e também econômica, tá? Não apenas a disputa por território, igual acontece com os palestinos e israelenses, tá? Que faz do Oriente Médio uma das áreas que tem mais conflitos do nosso planeta. Há muitos outros pontos de tensão e discórdia que vamos estar vendo na aula de hoje, tá bom? Mas vamos pegar o marca-texto porque a aula é longa, a aula é bem extensiva aí, é bem puxada e temos que debater aí, falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu pegar aqui o que foi essa questão curda. Vamos entender aqui, ó. Com mais de 35 milhões de pessoas, os curdos formam o maior povo apátrida do mundo, tá? O que é apátrida? Alguém sabe? Que habitam em vastas regiões ao Oriente Médio. Então tem várias fragmentações da população dentro do Oriente Médio, tá bom? Que extrapola as fronteiras políticas da Turquia. Então são turcos que se fragmentaram dentro do Oriente Médio. Então tem a grande colonização turca, que são os curdos, que estão espalhados aí dentro do Oriente Médio, tá bom? Fora das fronteiras políticas da Turquia, abrangendo parte de Israel, Irã, da Síria e também da Armênia. Os curdos são muçulmanos, sunitas e organizam-se em clãs, tá? Em grandes concentrações religiosas e familiares também, tá? Falando o idioma próprio, o curdo, tá? Eles têm a sua própria linguagem, seu próprio dialeto, que dá fundamentos à sua mudança e transição dentro desses países, tá? A partir do meados do século XX, recentemente, ocorreram rebeliões curdas na Turquia, no Israel, lá no Iraque, tendo em vista a concretização dos estados curdos, que é basicamente a formação de grandes áreas dentro de outros países que se proclamam aí independentes, tá? Tendo em vista a grande concretização disso, esses projetos esbarram, porém, na oposição do governo da região. Então, nenhum país, nenhuma região que não é dentro do Estado turco não aceita, tá bom? Eles acabam esbarrando dentro de legislações governamentais que não aceitam essa mudança de cultura, religião dentro de outro país. Eles são como se fossem ciganos, vamos falar assim, tá? Não é uma palavra meio correta de se usar, mas são pessoas que migram do seu país de origem para um outro país e eles tentam modificar uma região
com regras, regimentos religiosos, políticos e acabam esbarrando aí em conflitos com outras nacionalidades que têm um outro processo político, econômico e religioso também, tá? Esse projeto, como o professor falou, esbarra, porém, na oposição governamental. Óbvio que a oposição de governo vai sempre focar em tirar o poder, né? Então, assim, ela acaba aceitando um pouco essa cultura curda, aceitando um pouco essa nacionalidade da Turquia para um conflito econômico, social e também político, tá? Que basicamente vai se tornar uma grande repressão que vai gerar uma violência, outra parte separatista que vai dar uma transição entre partidos de colocações políticas, tá? Então ela dá essa possibilidade desses curdos dentro do Oriente Médio causar boa parte ali de conflitos partidários que vão ser futuramente partidos políticos, ok? Deu para entender? Quase certeza que sim, hein? Então, o que o professor quis falar aqui? Que boa parte dessa questão curda que se migrou da Turquia visando Iraque, Irã, Síria e Armênia, fragmentaram pequenos, vamos dizer assim, pequenos clãs, pequenas concentrações que tinha sim como base religiosa o islamismo, né, que são muçulmanos, e acabaram se organizando em clãs, em grandes sociedades ali, falando o seu idioma próprio, causando um grande embaraço entre aquela sociedade que já estava presente ali e essa nova sociedade curda tem como base criar uma margem de esquerda visando o liberalismo, sim, porque eles não são nacional daquele país. Então eles começam a criar um conflito econômico, social e político e causando também novos partidos aí voltados à política e ingressando nessa cultura de outro país, tá bom? Essa sim é a questão curda, certo? A questão iraquiana. Vamos lá. Vou pegar aqui o marca-texto para modificar um pouquinho. Aqui já vai mais saindo do lado de transição, né? O lado de ramificação da população turca e vamos falar um pouquinho de outro país, que é o Iraque, tá bom? Onde vamos entrar na questão econômica. É muita coisa, mas não vamos nos aprofundar nos assuntos que não é necessário, tá bom? Quando falamos na questão iraquiana, falamos nas organizações dos países de exportação de petróleo. O que é a OPEP? Tá? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, principalmente o Iraque, que possui grandes reservatórios petrolíferos no norte, tá? Do Oriente Médio. Aqui está as cidades que o professor não vai se arriscar de falar, que está em árabe, bem difícil de soletrar e falar, para não cometer nenhuma gafe. A partir de 1980, o país foi devastado por 3 guerras, igual o professor falou, que as questões iraquianas, que é o Iraque, tá, galerinha, tem como base a questão dos recursos naturais, que são os recursos não renováveis, como o petróleo. Lembra da formação do hidrocarbonetos? Provavelmente vocês já aprenderam em química, né? Lembrando do petróleo, que vai daquela, como se diz assim, decomposição de substâncias orgânicas que vai sendo sedimentada ao longo de milhões e milhões de anos, compactada através também da sedimentação de rochas e vai gerar uma reação química e física que é o petróleo, né? Então, o Oriente Médio, que provavelmente ali era um oceano, principalmente isso há milhões de anos atrás, com a modificação, com a movimentação das placas tectônicas, onde se movimentou os grandes continentes, secando aquela região, principalmente do Oriente Médio, causando grandes bolsões
petrolíferos. Lembrando que o petróleo, sim, o petróleo, ele tem como base a decomposição de substâncias orgânicas. Lembrando que hoje, tá? Estou falando de hoje, não isso há milhões de anos atrás. Hoje, 71,5% de toda a vida do planeta estão nos oceanos, tá? Essa vida vai se decompor, vai se sedimentar e futuramente, há cerca de milhões de anos à frente, causará novos bolsões de petróleo. Mas isso nesse período, que foi lá em 1980, o país foi devastado por 3 guerras, principalmente a Guerra do Iraque, de 1980 a 1988, Primeira Guerra do Golfo, de 1991 a Segunda Guerra do Golfo, que foi em 2013, e por um longo embargo econômico, de 1991 a 2003. O que é um embargo econômico? É quando outros países que consumiam petróleo do Iraque não começaram a negociar, a boicotar, porque o Oriente Médio era recém-chegado a este mercado, estava com uma grande ramificação e também tinha vários ditadores naquele período, tá? Principalmente Saddam Hussein, que provavelmente o pai e a mãe vai lembrar, vocês não conheceram um pouquinho dessa cultura, que era um ditador que visava toda essa questão do Iraque, tá? Onde estava boa parte da negociação. Então tinha uma grande guerra, porque também fazia divisões com outros países do Oriente Médio, e essa transição econômica surgiu várias guerras, tá bom? Uma ação militar conjunta anglo-americanos dispõe depois contra Saddam Hussein, que eu acabei de falar aqui, que estavam no poder desde 1979, iniciando como apoio dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos, sim, junto com outras forças armadas, foram batalhar com Saddam Hussein. Sim, um grande ditador do Iraque. E o que aconteceu? Várias guerras em pró a grande recurso do petróleo, porque os Estados Unidos, sim, hoje é o maior produtor, principalmente de produtos referente ao petróleo. Então existiu uma grande guerra comercial, onde a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, visavam uma grande negociação com o Oriente Médio, tá? Após um período de ocupação militar, teve uma grande estratégia, principalmente das tropas norte-americanas e britânicas, inglesas, né? O Iraque, que desde 2005 tem uma nova constituição e um novo governo. Então, com a queda de Saddam Hussein lá em 2005, gerou-se uma nova constituição, um novo governo foi eleito, procurando a reestruturação socioeconômica e também estabilidade política. Porque se existe estabilidade política e também uma nova economia, principalmente o desenvolvimento da sociedade, que é a política socioeconômica, sim, o país começou a se erguer de uma forma mais socialista. Desculpa, apaga. Não socialista, capitalista e deixando de ser um pouco mais socialista. E deixando entrar grandes investimentos, principalmente americanos, voltados à área petrolífera, tá bom? A retirada desse grande recurso do Oriente Médio, tá bom? Então, essa aqui foi sim a questão do Iraque. Tem mais conteúdo para estar lendo, vocês vão estar fragmentando aí, tá lendo, para responder os exercícios, tá? Também a guerra do Afeganistão. Essa daqui todo mundo conhece. Pelo amor de Deus, meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos lá. Quando falamos da guerra, eu vou até marcar tudo aqui, galerinha, porque dá trabalho falar um pouquinho da questão afegã. Lembrando que o Afeganistão, tá, país tem uma grande importância de estratégica, tá? A importância estratégica porque ela está localizada entre o Irã, tá? E o Paquistão e países da Ásia Central. O Afeganistão tem sido alvo de invasões e conquistas frequentes desde 1989, com a invasão do território pela então União Soviética. Lembrando que sim, teve uma grande influência da União Soviética depois da sua invasão. O país lutou contra a ocupação estrangeira, principalmente guerrilheiros islâmicos. Uniram-se na luta contra os soviéticos em 1979 a 1989 e após derrotá-los,
a milícia Talibã, os famosos talibãs, assumiram o poder em 1995, transformando o Afeganistão numa teocracia islâmica que serviu de base para o grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda, o famoso Al-Qaeda, tá? Liderado pelo famoso Osama Bin Laden, mentor do ataque nos Estados Unidos, que derrubou em setembro de 2001 as Torres Gêmeas, tá? O World Trade Center, em Nova York, e destruiu uma ala também do Pentágono, tá? Ele acabou atacando o Pentágono também nos Estados Unidos. Bin Laden foi morto em maio de 2011 por uma tropa de elite norte-americana quando estava refugiado no Paquistão. Lembrando que esse ataque foi filmado, foi transmitido em rede nacional, tá bom? Isso aconteceu em 2011. Isso foi uma data comemorativa para os americanos porque fazia basicamente uma lembrança de setembro de 2001, tá? Então isso foi uma vitória, foi um troféu para os americanos conseguir derrubar um membro tão importante do Estado Islâmico, principalmente da grande Al-Qaeda, tá bom? Em 2001, a colisão anglo-americana derrotou, como o professor falou, o regime do Talibã, que tinha como base ali Osama Bin Laden, outros remanescentes também que assumiram o poder, tiveram essa grande dificuldade aí, mas até hoje ainda existem ações terroristas causadas ali, pequenos ataques terroristas pela Europa, pelo mundo, também pelo Estado Islâmico, pela famosa Al-Qaeda, tá bom? Então, este foi Osama Bin Laden. Vamos falar um pouquinho também agora. Deixa eu pegar uma cor aqui mais diferente. A questão iraniana. Esse aqui é interessante também, galerinha. Há uma grande divisão aí quando falamos principalmente desse país aí. Vamos lá. Ops, cadê aqui? Galerinha, quando falamos da questão iraniana, podemos afirmar sim, é o terceiro maior produtor mundial de petróleo e é o segundo em gás natural. O Irã tornou-se, a partir de 1979, como uma revolução islâmica. Então, o Irã tornou-se, a partir de 1979, com a famosa Revolução Islâmica, tá? Um Estado teocrático, comandado pelo, esse líder religioso tão falado hoje, que vocês acabam acompanhando no jornal aí, tá bom? A partir de 2005, dois acontecimentos chamaram a atenção da opinião pública internacional para o Irã. A determinação em domínios tecnológicos, nuclear, principalmente o enriquecimento do urânio, isso até hoje, porque o urânio, galerinha, sim, ele se torna uma arma nuclear, tá bom? Então, o grande debate aconteceu principalmente com a invasão americana e também investigação, porque eles estavam criando armamentos nucleares, tá? O enriquecimento de uma forma irregular do urânio, que ia causando aí uma grande discórdia entre os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, e boa parte da Europa também estava muito preocupado com essa tratativa do enriquecimento do urânio lá no Irã, porque eles são muito ricos em recursos naturais, como o professor falou, principalmente combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e também urânio. Lembrando que é o terceiro maior produtor mundial de petróleo, tá? Eles produzem em uma escala muito avassaladora. E também o gás natural, tão utilizado pela Ásia, galera. Principalmente é exportado aí para o aquecimento e o desenvolvimento de grandes multinacionais, tá? Como meio energético. Também veio aqui, cadê onde o professor parou?
Acontecimento chamado... Tá. E as eleições para presidente também tumultuou, tá? Eu não vou ler. É o Mohamed, que eu até esqueço de falar esse nome, que eu não consigo, só se eu ouvir, porque é bem difícil de soletrar. Não consigo. Nem lembro. Eu sei que é o Mahad Mohamed, eu esqueci o resto do nome dele aqui, é bem difícil, tá? Tem que saber falar muito bem essa língua aqui. Nem o mandarim, que é tão difícil, a gente consegue dar uma lida, mas árabe, principalmente a língua árabe, é bem difícil. As posições anti-ocidentais, tá? Sobretudo anti-americanas. Eles não concordam com nenhum tipo de colocação americana, eles são anti-americanos natos, eles são completamente contra o país não em si, tá? Quando falamos da gestão, são os governantes que estão no Irã que vão contra as políticas públicas, principalmente colocadas na ONU, que são debatidas em pró ao cancelamento de algumas ações causadas lá no Irã, tá? Que são basicamente voltadas à energia atômica, ao desenvolvimento de armas químicas, e lembrando que boa parte do Irã sim sofre repressões. A população de lá não tem um desenvolvimento econômico legal, são consideradas de baixa renda, um país muito pobre, sem recursos naturais, minerais e vegetais, só simplesmente combustíveis fósseis, como o professor falou, como gás natural, petróleo e também urânio, tá? Lembrando que não existe uma ramificação de leitos caudulosos, de leitos de rios caudulosos que acabam também desenvolvendo boa parte da economia, principalmente a energia elétrica, que não existe se não for a energia nuclear, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho da Primavera Árabe. Ah, Primavera Árabe. Primavera Árabe. Vamos lá. Já pensaram outra coisa, né? Vocês não têm jeito. O que foi a Primavera Árabe? Vamos lá. A Primavera Árabe é o nome dado pela mídia a uma onda de revoltas populares e laicas, tá? Iniciadas em dezembro de 2010 na Tunísia, que transformou o cenário político do mundo árabe muçulmano no norte da África e no Oriente Médio. Então aconteceu uma grande fragmentação causadas por revoltas populares e laicas, tá bom? Que visava combater o autocrático, né? O regimento autocrático, tá? Da região que limitava a participação da população na vida política. Então não existia um sistema político onde boa parte dos árabes e muçulmanos não poderiam ter a sua voz ativa. Então eles causaram uma grande revolta popular em pró a um sistema mais democrático, sair daquele sistema onde as pessoas não tinham acesso à sua informação, né? Não tinham acesso à sua colocação social, política e econômica, principalmente visando o regime autocrático, que era o regime predominante naquele período lá, tá bom? A Síria é sim uma nação islâmica, principalmente quando falamos dessa Primavera Árabe, temos que falar da Síria, porque a Síria sim é o maior foco de estabilidade, né, no mundo árabe muçulmano, ligando os movimentos da primavera, como citado aí. A Síria é uma nação islâmica de maioria sunita, 75% governada por uma minoria, tá? Então existe uma minoria que governa e uma grande maioria que não governa, tá? Não tem voz ativa, é completamente contra os regimes autocráticos colocados lá nessa parte do Oriente Médio, tá bom? E quando falamos também da Síria em si, tá? Lembrando que a Síria, boa parte da Síria é voltado também àquela parte que o professor falou, autocráticos, onde minoria governa e maioria não tem a sua participação dentro da sua colocação de governo. Lembrando também que tem uma grande influência da União Soviética, teve aquela transição, aquela guerrilha, aquele monte de guerra voltadas às condições de retirada de recursos, tá? Entre outros.
Aqui, galerinha, vocês vão estar lendo. O professor já falou demais. É uma explicação bem longa aí, tá? Igual o professor falou, eu vou estar disponibilizando alguns vídeos, alguns links para vocês estarem lendo, estar acompanhando. Vou disponibilizar as videoaulas que o professor está falando aqui com vocês durante sobre o Oriente Médio. E vou estar disponibilizando os exercícios lá no Classroom, tá bom? Dúvidas, vocês podem me chamar, estarei à disposição a qualquer momento aqui, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.